Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Chegamos ao final do livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, a correção à igreja, as instruções à igreja, a revelação do apóstolo Paulo acerca da bênção de Abraão e aquilo que representava realmente a salvação pela fé, e não oriunda da lei ou na dependência de dogmas humanos, ou da guarda do sábado, ou de festas, ou de lua nova, como ele haveria de confirmar aos Colossenses. E chegamos ao capítulo 6 e o versículo 11 diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar guardaram a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em duas ou três frases, 3 ou 4 frases, o apóstolo Paulo faz um resumo, um apanhado tão profundo da visão que Deus lhe revelou realmente sobre o evangelho aos gentios, sobre a pregação da palavra, sobre a liberdade em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, que é realmente impressionante o que ele faz. Começando dizendo que escreveu de próprio punho, com letras grandes. Em outros momentos nós vemos desconfianças ou confusões de palavras que supostamente, ou cartas que supostamente, historicamente aprendemos isso, não teriam sido escritas pelo apóstolo Paulo. Então aqui talvez uma asseveração com relação a isso. Mas o fundamento é que ele estava abrindo os olhos, mais uma vez, dos Gálatas, daqueles que queriam se ostentar na carne, em vanglórias humanas e demonstrações de sabedoria ou de cultura, como se isso fosse poder de Deus, e se vangloriavam na carne, tentando constrangir aquelas pessoas, fazer constrangimento, levando constrangimento àquelas pessoas, para que elas então se circuncidassem, e dessa maneira estivessem agradando a Deus, e dessa maneira estivessem sendo confirmadas na presença de Deus. Mas principalmente, através da circuncisão, aquelas pessoas da Galácia não seriam perseguidas. Sim, porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, que vinham e diziam que a sua fé era vã, porque Jesus não era, supostamente, segundo eles, o Messias. Outros vinham, judeus que haviam se convertido, diziam: o seu culto está errado, porque a maneira que eles serviam e cultuavam a Deus, sem a lei, sem o sábado, sem a circuncisão. Então, uma vez circuncidados ou se enquadrando de alguma maneira dentro da lei, referindo-se, claro, à lei de Moisés, eles não seriam perseguidos mais pela cruz de Cristo. Então, bancar a revelação da cruz, assumir no Espírito e não serem omissos com relação ao poder de Jesus, é que fazia com que eles fossem perseguidos, ora, por uns que diziam que o seu culto era errado, outros que diziam que a sua fé era errada. E o apóstolo Paulo chama isso de carnalidade, de avanço na carne, de argumento da carne, de segurança da carne. Então, complementando isso, ele diz: aqueles que se deixam circuncidar, ou aqueles que eram circuncidados, também não guardavam a lei. De modo que ele traz esse argumento mostrando que isso não tinha sentido, você se deixar circuncidar, visto que nem mesmo aqueles que se circuncidavam guardavam a lei. Porque aquele que guarda a lei, guarda toda a lei, porque se desobedece um dos fatores quais sejam da lei, já desobedece a lei toda. Então, era um contrassenso muito grande abandonar a fé em Cristo e a liberdade da presença do Senhor, o evangelho da salvação pela fé, por intermédio da cruz do Senhor, em detrimento de qualquer fator judeu ou judaizante. E ele conclui dizendo: longe de mim estar-me gloriar-me em qualquer outra coisa. Ele não queria a glória dos homens, glória da lei, e ele era fariseu de fariseus.
Ele não queria essa ostentação. E ele chama carnalidade, argumentos da carne, argumentos da religiosidade, argumentos da influência do homem e da manipulação que o inimigo, vez ou outra, pode usar ou tenta usar contra nós. E nos dias de hoje, a religiosidade, as seitas, heresias, as manipulações da carne em líderes ou em lideranças ou em qualquer malignidade continua sendo uma grande tentação, uma grande provação do inimigo a tentar usar como armadilhas de contra o povo de Deus, se não fazendo-os serem aqueles que se voltam para a lei com usos e costumes da lei de Moisés, ou dos judeus, ou de Jerusalém, ou de Israel, que seja aqueles que querem prevalecer na carne em zombarias, em ameaças, como eu diria melhor, rechaçar a sua liberdade ou te impedir de viver o dom e a manifestação da criatividade que o Senhor tem, fazendo assim como se fosse rechaçado, achei a palavra correta, a tua liberdade na presença do Senhor. Da mesma maneira, esses perigos aqui estão hoje, muitas vezes revestidos de judaísmo, mas outras vezes revestidos de carnalidade mesmo, de sabedoria humana ou de intenção daqueles que são experimentados em algum nível de liderança e tentam se gloriar na carne, prevalecendo uns contra os outros. Caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor tem para você o pastoreio do bom pastor, que dá liberdade às suas ovelhas, que elas podem entrar e sair e encontrar pastagem, em nome de Jesus. Então ele diz que ele não se gloriaria em nenhuma outra coisa, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Que incrível, né? E eu estou crucificado para o mundo. A sabedoria do apóstolo Paulo aos Gálatas, leia novamente, reflita, que você vai chegar a outras conclusões, talvez que eu não tenha mencionado aqui, diante do Senhor. Pai de amor, te agradecemos, e como te agradecemos, e queremos consagrar mais esse dia, entrar na tua presença mais uma vez e buscar o teu poder e o teu propósito para ser manifesto nos nossos dias, nos nossos caminhos, em nome de Jesus. Para que toda carnalidade, para que toda intenção humana, para que toda condição, Senhor, que não te agrada, toda bravata humana e falácia, todo orgulho, prepotência, arrogância, vaidade, ganância, Senhor, oh meu Deus, condutas dúbias de, Senhor, situações escusas e ocultas do homem e da manipulação, das trevas na mente humana, sejam desmascaradas no nosso caminho, no nosso meio, caiam por terra, vá para o abismo, não prevaleçam em nome de Jesus. Abençoa e conduz em triunfo os teus filhos, ó Deus, não como que iludidos, e não como que, Senhor, tateando no escuro, e não como que, Senhor, pisando em ovos, ó Deus, e não com medo de todas as coisas, mas por situações falíveis ou daquilo que não tem deixado paz nos corações. Quebra todo o jugo, abençoa, põe em liberdade cativos e oprimidos, desmascara, Senhor, toda a volatilidade, toda a malignidade, toda a desobediência, toda a incredulidade, toda a rebeldia. Clamamos diante do teu altar e pedimos, ó Deus, a direção do teu Espírito, o poder do teu nome, dado o propósito do Senhor, dado a bênção do Senhor, dado o derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas. Visita-nos e abençoa-nos, porque o Senhor nos tem provado e tem colocado, Senhor, os teus filhos em liberdade e dado condições a eles, Pai. Eu intercedo por cada servo e cada serva tua que chegaram até aqui. Em nome de Jesus, abençoa os enfermos, cura-os, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus de amor, em nome de Jesus, tira de aflições, de calamidades, tira, Senhor, de males e tira de destruições e derrotas e mortes, Senhor, em vida aos teus filhos, aqueles que estão literalmente mortos em vida. Eu creio, tu és Deus de ressurreição dos mortos e de ressurreição em vida, para tirar da calamidade, da depressão, da bipolaridade, da loucura, para tirar, Senhor, do desespero, para abrir uma porta, para criar um caminho, para trazer uma solução, para levar uma palavra de consolo, de amparo, de visitação, de que há um Deus que preserva os seus filhos e na autoridade do teu nome.
Aqueles que têm sido assolados em sonhos, em lembranças, que o inimigo, Senhor, incansavelmente tem tentado imprimir em sua vida, em suas almas, para que sejam reféns e cativos, ó Deus, de momentos de deturpação, de fraquezas. Caiam por terra estes males, põe em liberdade cativos e oprimidos, meu Deus. Dá graça aos teus servos a serem um povo conquistador, como nos dias de Josué, um povo desbravador, como nos dias da igreja de Atos dos Apóstolos. Abençoa os teus servos, no particular, no individual, no pessoal, no íntimo, Senhor. Eu te peço. E naquilo que são os seus relacionamentos, conexões e o coletivo, a começar por sua família, pela obra que está confiada às mãos de cada um. Consagramos, abençoamos, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos responde. Em nome de Jesus, que o Senhor põe respaldo sobre as nossas vidas, nos nossos caminhos e decisões, onde as trevas são confrontadas e o teu nome é glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.